Para se entender, compreender, organizar a questão do pensamento, do desenvolvimento do pensamento humano, do desenvolvimento da razão. Veja, o que é história, o objeto de estudo da história, o que é cultura, a variedade, a diversidade cultural existente no nosso país, no mundo, a questão, a participação da mulher, a questão da história da tecnologia, da história do computador, da história dos meios de comunicação. Agora nós vamos comentar, colocar alguns detalhes sobre o iluminismo. Aí a gente vai desenvolver uma análise, um estudo, rever datas, momentos do iluminismo que são marcantes para todo um mundo e também vão nos ajudar a entender o alcance e a força desse iluminismo no mundo, tanto no momento em que ele surgiu, o que ele significou, representou para várias partes, como hoje os reflexos, o que a gente tem sobre o iluminismo na nossa realidade e o que ficou, né? E o que é forte do iluminismo que está e prevalece até hoje na nossa realidade contemporânea. Iluminismo. O iluminismo foi um movimento intelectual europeu surgido na França no século XVII. A principal característica desta corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade. Então é importante marcar aqui, né, uma mudança, né, de postura em relação ao uso da razão sobre o da fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade. Então aqui a gente tem uma valorização da razão humana, do ser humano capaz de pensar, de desenvolver o pensamento e essa capacidade, esse pensamento colocado em prática, ele traz várias descobertas, vários benefícios e traz também uma identidade para o ser humano. Veja que é importante falar sobre iluminismo, porque se até agora nós vimos, comentamos, houve detalhes sobre a história, a cultura e também sobre os avanços tecnológicos, né, capacidade do homem de desenvolver e criar novos aparelhos. Aqui a gente está procurando entender, compreender o que o homem é capaz em relação ao uso da sua razão, das suas ideias em prol de um mundo com mais avanços, com mais independência e mais identidade. Então, as ideias iluministas foram tão populares no século XVIII que este ficou conhecido como o século das luzes. Então, situando aí o século XVIII, é forte essa colocação, né? Século das luzes. E fica aqui também um convite a ampliar esse estudo sobre o iluminismo, a entender essa etapa, esse período, essas ideias iluministas, quem são os principais iluministas, o alcance do iluminismo no mundo e também na sociedade. É muito importante ver, pesquisar em mais sites, mais imagens, vídeos, considerações sobre esse período que é realmente riquíssimo de pensamento, de identidade e desenvolvimento, né? Isso nós vamos ver mais abaixo,
nos comentários de desenvolvimento em várias etapas desse período aí do iluminismo. Então, vamos comentar um pouco sobre o resumo sobre iluminismo. Os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade do antigo regime. Defendiam o poder da razão em detrimento ao da fé e da religião, e buscaram entender a crítica racional em todos os campos do saber. Então, defendiam o poder da razão em detrimento ao da fé e da religião, e buscaram estender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Então, a gente tem aqui um posicionamento, um desenvolvimento da crítica racional em todos os campos do saber. Através da união de escolas de pensamento filosóficas, sociais e políticas, enfatizavam a defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade humana. Em suas obras, os pensadores iluministas argumentavam contra as determinações mercantilistas e religiosas. Então, a gente vê aqui também que esses pensadores, eles tinham ideias, o pensamento deles era contrário às determinações mercantilistas e religiosas, que até o período ali da idade, né, da Idade Média, nesse período ainda era forte essa questão das determinações mercantilistas e religiosas. Também foram avessos ao absolutismo e aos privilégios dados à nobreza e ao clero. Essas ideias eram consideradas polêmicas, pois isso abalava os alicerces da estrutura política e social do antigo regime. Então, aqui a gente vê, né, que esses iluministas, eles vão contra a estrutura política e social do antigo regime. E por isso as ideias deles eram consideradas polêmicas. Então, aqui a gente vê que o iluminismo, esses iluministas, essas ideias, realmente pode-se perceber aqui uma coragem, uma força, né, de ir contra a estrutura política e social do antigo regime. Então, desta maneira, filósofos como Diderot e D'Alembert buscaram reunir todo o conhecimento produzido à luz da razão, marcando aqui então a luz da razão, que é o forte, que é a mola propulsora dos iluministas. Então, buscaram reunir todo o conhecimento produzido à luz da razão num compêndio dividido em 35 volumes. A enciclopédia, de 1751 a 1780. Fica aqui como uma referência, uma ideia de aprofundamento de estudos, a enciclopédia, né, que foi de 1751 a 1780. A publicação da enciclopédia contou com a participação de vários expoentes iluministas, como Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. Suas ideias se difundiram principalmente entre a burguesia, que detinha a maior parte do poder econômico. Entretanto, não possuíam nada equivalente em poder político e ficavam sempre à margem das decisões. Características do iluminismo. O iluminismo rejeitava a herança medieval, importante marcar, destacar isso. Então, o que era ainda e tinha uma conotação medieval, que ainda estava enraizado ao pensamento medieval, às crenças medievais, o iluminismo rejeitava. Os iluministas rejeitavam. E por isso passaram a chamar este período de Idade das Trevas. Foram esses
pensadores que inventaram a ideia que nada de bom havia acontecido nessa época. Vejamos a seguir as principais ideias iluministas sobre economia, política e religião. Então veja que as ideias, as principais ideias iluministas, elas vão ganhando aí, ganharam, obtiveram, né, se lançaram sobre vários aspectos, sobre vários pontos essenciais da vida em sociedade, da civilização na época. Então, vamos entender agora um pouco sobre as ideias iluministas para a economia. Em oposição ao mercantilismo praticado durante o antigo regime, os iluministas afirmavam que o Estado deveria praticar o liberalismo. Ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. Essas ideias foram expostas principalmente por Adam Smith. Vale destacar aqui liberalismo. Adam Smith, uma importante figura desse período, dessa fase, desse momento iluminista. Alguns, como Quesnay, defendiam que a agricultura era a fonte de riqueza da nação, em detrimento do comércio, como defendido pelos mercantilistas. Quanto à propriedade privada, não havia consenso entre os iluministas. John Locke enfatizava que a propriedade era um direito natural do homem, enquanto Rousseau apontava que esta era a razão dos males da humanidade. A relação das ideias iluministas sobre a política e a sociedade. Eles eram, né, contrários ao absolutismo. Aqui já foi falado em outros momentos sobre autoritarismo, governos totalitários, então fica como, está até marcado, destacado aqui, a busca de entender o que vem a ser o absolutismo e aonde que o que esse absolutismo significou para a história, para a história da humanidade. Então, contrários ao absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição. O escritor Montesquieu, por exemplo, defendia um modelo de Estado onde o governo estaria dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Olha aqui aparecendo o modelo de Estado defendido, né, proposto pelo escritor Montesquieu, um iluminista da época. Assim, haveria equilíbrio e menos poder concentrado numa só pessoa. Interessante destacar essa busca, né, de equilíbrio e menos poder concentrado numa só pessoa. Esta ideia de governo foi adotada por quase todos os países do mundo ocidental. Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária. Com isso, queria-se afirmar que todos deveriam pagar impostos e minorias, como os judeus, tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. É preciso lembrar, aí diferente das ideias iluministas, que no antigo regime, as minorias religiosas, como os judeus e muçulmanos, foram, né, obrigados a se converter ou a deixar os países onde estavam para escapar das perseguições. Embora houvesse algumas vozes a favor das mulheres e até pensadores iluministas como Emily ou Mary, nenhum homem defendeu realmente a concessão de direitos
para elas. Importante aqui, em um outro momento aqui foi falado da presença e da história da mulher. Veja que aqui nesse período aqui a gente não tem um reconhecimento, né, que, ó, embora houvesse algumas vozes a favor das mulheres, ó, vozes a favor das mulheres e até pensadores iluministas, é importante isso aqui, né? Fica como um registro, uma referência, né? Pensadoras iluministas, tá até dentro, pode até entrar como uma pesquisa complementar dentro do nosso estudo sobre a história da mulher, né? No mundo, na sociedade. Então, vale pesquisar também sobre as pensadoras iluministas. Então, nenhum homem defendeu realmente a concessão de direitos para elas. O que os iluministas pensaram sobre a religião, né? As principais ideias e críticas dos iluministas sobre religião. A religião foi muito criticada por vários pensadores iluministas. A maioria defendia a limitação dos privilégios do clero e da igreja, bem como o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. Havia aqueles que compreendiam o poder da religião na formação do ser humano, mas preferiam que houvessem duas esferas distintas, a religião e o Estado. De igual maneira, alguns iluministas defendiam o fim da igreja como instituição e a fé deveria ser uma expressão individual. Então, nota-se que os iluministas têm ideias para a economia, para a política, para a religião. Então é importante avançar, entender, realizar leituras complementares sobre os iluministas e a religião, os iluministas e a política e a economia, para aprofundar e entender o alcance e a força das ideias iluministas para a sociedade, para o mundo. Despotismo esclarecido. As ideias iluministas se espalharam de tal modo que muitos governantes buscaram implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus respectivos estados. Isso acontecia sem que os monarcas abdicassem de seu poder absoluto, apenas conciliando aos interesses populares. Desse modo, esses governantes faziam parte do despotismo esclarecido. Iluminismo no Brasil. O iluminismo chegou ao Brasil através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia. Igualmente, vários estudantes que iam à Universidade de Coimbra também tiveram contato com as ideias iluministas e passaram a difundi-las. Essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial e fomentar o desejo de mudanças. Assim, o movimento das luzes influenciou a Inconfidência Mineira, 1789, a Conjuração Baiana, 1798, e a Revolução Pernambucana, 1817. Então, o alcance do iluminismo vai além da Europa. Chega também ao Brasil, como acabei de ler e discorrer um pouco, e aqui a gente tem, né, a origem, né, o contato desses estudantes que iam à Universidade de Coimbra. Eles tiveram contato com essas ideias iluministas e passaram a difundi-las, ou seja, a divulgá-las aqui também no nosso país, e eles influenciaram, tem períodos marcantes aqui, né, de luta por independência, por luta por direitos, por justiça. Esses movimentos aqui, Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, todos vêm de encontro a essa realidade que é essencial, que foi essencial para uma busca de independência, de uma valorização do Brasil e uma
busca também pela uma identidade brasileira. As consequências do iluminismo. Os ideais iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas, como exemplo, o fim do colonialismo e do absolutismo e implantação do liberalismo econômico, bem como a liberdade religiosa, o que culminou em movimentos como a Revolução Francesa em 1789. Está destacado aqui, né? É importante também entender, estudar, buscar em vídeos, filmes, em livros, mais detalhes sobre a Revolução Francesa, que está também nesse contexto, né, e a gente vê a força, né, que esses ideais iluministas se mantiveram e se propagaram ao longo, né, desses períodos aqui, e é forte essa questão da Revolução Francesa aqui. Principais pensadores iluministas. Então, nós temos aqui Montesquieu, né, de 1689 a 1755, Voltaire, de 1694 a 1778, Diderot, de 1713 a 1784, D'Alembert, de 1717 a 1783, Rousseau, de 1712 a 1778, John Locke, de 1632 a 1704, e Adam Smith, de 1723 a 1790. Então, esses são alguns dos principais filósofos iluministas. Aqui a gente está falando de filósofos. Novamente, reforço, dentro da história, história, filosofia, tem aí uma ligação, um desenvolvimento de pensamento, de visão de mundo, de ideais de liberdade, de desenvolvimento de pensamento, de identidade parecidos. Então, é importante citar esses principais filósofos aqui, porque eles têm os seus nomes, né, registrados não somente nos livros de filosofia, mas também de história, porque eles marcaram esse período com os seus ideais iluministas, mas também deixaram escritos, né, filosóficos, que nos ajudam também a entender o alcance e a força, né, dessa interdisciplinariedade entre história e filosofia. Acho que é importante esse enfoque, né, esse compartilhamento de ideias, de posicionamento entre história e filosofia. Então, tudo isso reforça, então, uma primeira ideia sobre o iluminismo, de uma maneira geral, um resumo sobre o iluminismo, que é um ponto muito forte do desenvolvimento do pensamento humano na sociedade, no mundo, e como também essas ideias iluministas chegaram, né, e se desenvolveram no nosso país, num determinado período que também as pessoas buscavam por uma identidade, por uma liberdade. Então, é forte esses ideais, sobretudo no sentido que a gente pode reforçar, então, a ideia da razão para libertar, que eu acho que isso que é o mais importante aqui, e essa ideia da razão, da capacidade do pensamento humano, da razão que desenvolve um pensamento crítico, de buscar aí uma liberdade de pensamento, de opinião, uma vida mais justa, partilhada e mais concentrada na força do ser humano capaz de transformar e desenvolver o mundo, são alguns dos pontos, são algumas provocações no sentido de sempre se faz necessário abordar e estudar e compreender mais sobre
as ideias, a propagação do iluminismo no mundo e o alcance que essas ideias tiveram ao longo desse período, não somente na Europa, mas também no Brasil de uma maneira geral e também de uma maneira revolucionária.